Continuando então sobre o nosso assunto que nós estamos falando com vocês aí a respeito de falácias, né? Já falamos com vocês que falácias também é chamado de paralogismo na aula passada, de semana passada, que é um tipo de raciocínio incorreto, que apesar de ter aparência de ser algo que é bom, verídico, correto, né? Também é chamado de sofismas, tá? Mas na prática a maioria dos teóricos confirmam a ideia de que falácia é um tipo de argumento que tem como objetivo enganar, né? Então nós sabemos aí no texto Analíticos, né, Aristóteles ele definiu uma proposição como o discurso que afirma ou nega alguma coisa, propondo termos como verdadeiros, criando a base da chamada lógica então aristotélicas. Aristóteles estruturou a argumentação através de silogismos, propondo a busca da verdade por meio de operações então intelectuais lógicas. Um silogismo é um raciocínio que sempre demonstra a validade de uma conclusão, usando premissas tidas como premissas para, por inferência, compor os argumentos que permitiriam chegar à verdade. Para alcançar este resultado, o silogismo, então, utiliza pelo menos duas premissas, né? Essas premissas podem ser universais ou particulares, afirmativas ou negativas, compondo por inferência um argumento ou um conjunto de argumentos, permitindo chegar a uma conclusão válida, embora sempre verdadeira. Um silogismo pode compor um raciocínio válido e verdadeiro, como naquele exemplo que trabalhamos com vocês, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. É o exemplo clássico da lógica aristotélica, né? Todo homem é mortal, premissa universal afirmativa. Sócrates é homem, premissa particular afirmativa. Portanto, Sócrates é mortal, conclusão, premissa particular afirmativa. Mas um silogismo também pode compor um raciocínio válido e não verdadeiro, como por exemplo, os biscoitos são feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal, portanto, o mar é um grande biscoito, né? Vejam, os biscoitos são feitos de água e sal. Premissa universal afirmativa. O mar é feito de água e sal. Premissa universal afirmativa. Vejam, são duas premissas afirmativas. Mas olhem a conclusão. Portanto, o mar é um grande biscoito. A conclusão é uma premissa universal afirmativa. Só que não é um raciocínio válido que segue algumas regras lógicas, mas ele não é verdadeiro. Olhe outro exemplo. Deus é amor, o amor é cego. Stevie Wonder é cego, aquele cantor. Portanto, Stevie Wonder é Deus. Querem ver outro exemplo? Disseram-me que sou ninguém. Ninguém é perfeito. Portanto, eu sou perfeito. Outro exemplo. Só Deus é perfeito. Portanto, eu sou Deus. Se Stevie Wonder é Deus, eu sou o Stevie Wonder. Portanto, estou cego. Vou colocar isso na prova de vocês. Beleza? Enquanto o silogismo, né, cujo significado em grego significa reunir com o pensamento, utiliza as premissas bem definidas e que trabalham com aceitação de afirmações tidas como verdadeiras, compondo raciocínio válidos. E aí entra no tema nosso, que nós estamos discutindo. A falácia expressa um argumento não válido, mas que apresenta-se válido e verdadeiro. Esta questão a questão da origem, né, da falácia está fixada lá na antiguidade, né, lá junto com os sofistas, que quando eles usavam seus argumentos para chegar a essas conclusões então erradas, coisa que nós já estamos batendo na tecla há algum tempo, né?
A falácia não é um argumento que deduz suas conclusões de premissas necessariamente válidas ou verdadeiras, constituindo um raciocínio que, quando decomposto e analisado pela lógica, demonstra não ser válido devido às contradições internas, configurando um erro de construção lógica. Portanto, em geral, a falácia procura se sustentar por meio de influências exteriores ou utilizando-se de argumentos de autoridade descontextualizados. Por exemplo, nós temos vários tipos de falácia, deixa eu passar aqui, que nós já vimos isso aqui. Nós temos vários tipos de falácia, nós temos, por exemplo, a argumentação ad populum, que faz uso da popularidade do argumento e apela à emoção. Nós temos um argumento ad baculum, que apela ao poder detido pelo argumentador, fazendo uso da força para intimidar. Veja que nós temos o argumento ad misericordia, um apelo à piedade, que tenta despertar a compaixão. Nós temos o argumento por acidente, que consiste em aplicar uma regra geral a um caso particular. Nós temos o argumento da pergunta complexa, que já falamos com vocês na aula passada, que consiste em uma pergunta que sinaliza uma resposta. Assim, a falácia fere duas regras básicas da lógica: o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, que trabalhamos com vocês. Mas vale a pena a gente relembrar um pouquinho dos três princípios básicos, ou das três regras básicas lá da lógica, que é o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. No princípio da identidade, expressa, demonstra algo que é idêntico a si mesmo, algo que é sempre verdadeiro, expressa aquilo que no texto que nós passamos para vocês diz ser uma tautologia, ou seja, um enunciado que é verdadeiro, independentemente dos valores de verdade, sendo, portanto, um enunciado sempre algo verdadeiro. Então, a identidade é uma tautologia. Vejam, sendo P igual a E, portanto, E igual a P. O princípio da não contradição diz que uma proposição verdadeira não pode ser falsa, e uma proposição falsa não pode ser verdadeira, Mas os argumentos falaciosos, eles contradizem este princípio da não contradição. Portanto, nenhuma proposição pode ser os dois ao mesmo tempo, o que é confirmado muitas vezes pelos contraditórios. Por exemplo, Laura é psicóloga, logo Laura não é psicóloga. Se for algo contraditório, logo não. Laura é psicóloga e Laura não é psicóloga. Não pode ser logo da ideia de conclusão. Já que ela é psicóloga, ela não é psicóloga ao mesmo tempo, Então, ela não pode ser os dois ao mesmo tempo, pois entraria numa contradição, O princípio do terceiro excluído afirma que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, e não há um terceiro caso possível, o que confirma então os enunciados verdadeiros, as tautologias e o próprio princípio da não contradição, que são chamados de contingências. Os ditos contingentes, apesar de serem enunciados que dependem do valor da verdade de suas partes mais elementares, deve-se analisar cada valor obtido, tendo como resultado final duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso, não existindo um terceiro caso.
Então, nós temos as falácias, e essas falácias, elas ferem principalmente esses dois princípios. E aqui nós temos mais exemplos de falácias, né? Ataques pessoais, ad hominem, é muito comum, até falamos também na aula passada, né? Ataca-se uma pessoa que apresentou um argumento e não o argumento que o apresentou. Ataca, por exemplo, o caráter, a nacionalidade, a raça, a religião da pessoa. Pensa-se que ao atacar a pessoa pode se enfraquecer ou anular a sua argumentação. Olha o exemplo aí. Depois que Ana apresentar-me de maneira eloquente e convincente uma possível mudança na Universidade Federal do Mato Grosso, Samuel pergunta aos presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por uma mulher que não é casada, que já foi presa e, para ser sincero, tem um cheiro muito estranho. Olha só que absurdo, né? Contra-argumentação, identifique o ataque e mostre que o caráter ou as circunstâncias da pessoa nada tem a ver com a verdade ou falsidade da proposição defendida. Veja outros aqui. Apelo à autoridade. Trabalhamos isso daqui também no outro exemplo, né? Lá de Pelé. Você usa sua posição como figura ou instituição de autoridade no lugar de um argumento válido. Você sabe com quem que você está falando? Você está falando com o professor Léo. E blá 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 blá. Aqui, veja o exemplo. Um professor de matemática se vê questionado de maneira insistente por um aluno, especialmente chato, tá? Lá pelas tantas, irritado após cometer um deslize em sua própria fala, talvez alguns de vocês até falaram isso, né? De um determinado professor. E deixa pra lá, é outra história, né? O professor argumenta que tem mestrado, doutorado, que está muito tempo na instituição, e isso é mais do que suficiente para o aluno, então, confiar nele. Contra-argumentação mostra que a pessoa citada não é uma autoridade qualificada, ou que muitas vezes é perigoso aceitar uma opinião porque simplesmente é defendida por uma autoridade. Isso pode nos levar a erro, né? Espantalho. Vejam, você desvirtua um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. O argumentador, em vez de atacar o melhor argumento do seu opositor, ataca um argumento diferente, mais fraco ou tendenciosamente interpretado. Exemplo: depois de Filipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde e educação, Jader respondeu dizendo estar surpreso que Filipe odeie tanto o Brasil, a ponto de querer deixar o país completamente indefeso sem verba militar. Mostra que o argumento oposto foi mal representado, mostrando que os opositores têm argumentos mais fortes, né? Apelo às consequências, ad consequentium. O argumentador, para mostrar que uma crença é falsa, aponta consequências desagradáveis que advirão da sua defesa. Exemplo: não pode aceitar que a teoria da evolução é verdadeira, porque se fosse verdadeira, estaríamos no nível dos macacos. Contra-argumentação, identifique as consequências e argumente que a realidade não tem que se adaptar aos nossos desejos. Ad ignorantium, o apelo à ignorância. Os argumentos desta classe concluem que algo é verdadeiro por não ser provado que é falso, ou conclui que algo é falso porque não se provou que é verdadeiro. Exemplo: como os cientistas não podem provar que vai ter uma guerra global, então ela provavelmente não ocorrerá. Identifique a proposição em questão. Argumente que ela pode ser verdadeira ou falsa, mesmo que por agora não saibamos. Apelo à novidade. Consiste no erro de afirmar que algo é melhor ou mais correto porque é novo ou mais novo. Exemplo: saiu a nova geladeira Polo Azul. Com design moderno, arrojado, ela é perfeita para sua família, sintonizada com o futuro. Mostra que o progresso ou inovação tecnológica não implica necessariamente que algo seja melhor. Depois disso, logo por causa disso, post hoc ergo propter hoc. Um autor comete a falácia quando pressupõe que por uma coisa seguirá a outra, então aquela teve que ser causada por esta. É um erro de acreditar que nos dois eventos em sequência, um seja a causa do outro. O chá
de quebra-pedra é bom para os cálculos renais. Tomei 2 dias e 2 dias depois expeli a pedra. Mostra que a correlação é coincidência, mostrando que o efeito teria ocorrido mesmo sem a alegada causa ocorrer, ou que o efeito teve uma causa diferente que foi indicada. Bola de neve, muitíssimo utilizado, tá, gente? Muitíssimo utilizado nos dias de hoje. Cria-se uma verdadeira bola de neve para pegar e ter então ter uma argumentação. Usa-se um argumento falacioso do tipo bola de neve, né, para chegar a conclusões super erradas. Vejam bem, para mostrar que uma proposição P é inaceitável, extraem-se consequências inaceitáveis de P e consequências das consequências. O argumento é falacioso quando pelo menos um de seus passos é falso ou duvidoso. Veja um exemplo. Se aprovarmos leis contra as armas automáticas, não demorará muito até aprovarmos leis contra todas as armas, e então começaremos a restringir todos os nossos direitos. Acabaremos por viver num estado totalitário. Portanto, não devemos banir as armas automáticas. Contra-argumentação: argumente dizendo que as consequências, os fatos, os eventos podem não acontecer. Inversão do ônus da prova, né? Muito comum também dentro do campo do direito. Consiste em transferir ao ouvinte o ônus da prova sobre um enunciado ou uma afirmação. Deus existe? Você não acredita? Então prove que eu estou errado. Contra-argumentação mostra que o ônus da prova, isto é, a responsabilidade de provar um enunciado, cabe a quem faz a afirmação. E aí nós temos uma série de outras falácias, né? Falso dilema, pergunta complexa, né? Que falamos com vocês na aula passada. Que mais? Apelo a motivos, apelo à força, apelo à piedade, apelo a preconceitos, apelo ao povo, fugir do assunto. Nossa, fugir do assunto, né? Conheço tanta gente que foge do assunto, começa falando alguns argumentos e na hora que você questiona, critica, pergunta, foge muito do argumento, né? Falsa analogia, indução preguiçosa, omissão de dados, falácia do ocidente, falácia inversa do ocidente, falácias causais, tomar o efeito pela própria causa, petição de princípios, né? Trabalhamos isso com vocês, petição de princípios na aula passada, né? Petição de princípios consiste em supor, já conhecendo o que é o objeto em questão, por exemplo, quando um argumento assume sua própria conclusão, o que portanto é inútil como prova. Por exemplo, a nudez pública é imoral porque ela é uma ofensa à moralidade. Alimento gorduroso faz mal para a saúde porque prejudica o organismo. Mas nem sempre é fácil esse tipo de falácia, tá? Por encontrar-se disfarçado em argumentações rebuscadas ou em meras paráfrases, vamos dizer assim, ao se escrever com outras palavras o mesmo que já foi dito, né? Que mais? Olha a quantidade de falácias que nós temos. Olha aqui, falácias do acidente. Nós consideramos algo essencial quando não passa, na verdade, de um acidente. Neste caso, trata-se de uma generalização. Vamos ver um exemplo. O sistema judiciário é inútil por causa de um erro judiciário, que a atuação política é indesejável porque alguns políticos são corruptos e assim por diante. Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos aqui? Apelo à ignorância. Nós já falamos, né? Ignorância da questão. Ignorância da questão é muito comum. Deixa eu ver se está citado aqui. Não está. É muito comum, muitíssimo, né? Quantas pessoas não têm, não sabem aquilo que estão debatendo, né? Consiste em desviar de um assunto, tá? É quase fugir do assunto, tá? A falácia fugir do assunto.
Consiste em desviar do assunto principal e defender outros aspectos não relevantes. Um bom exemplo diante das provas de corrupção. O político desenvolve a ideia eloquente discurso sobre as intrigas da oposição. Falácias da ambiguidade, também muito comum. As pessoas usam termos ambíguos, para explicar alguma coisa. Conclusão. Nem toda falácia, gente, então, é intencional. O que nós precisamos é o que falamos na aula passada, ou no bloco passado. Nós precisamos conhecermos a realidade, os argumentos, e não nos abster-se, e não pular fora desse tipo de argumentação que pode ser muito prejudicial e induz aos erros, tanto a nós quanto a quem se dirige à informação. Ou seja, nós temos que conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento sobre falácias e lógica é sempre útil em conversas, debate, em qualquer ocasião que peça algum tipo de análise, construção e exposição de raciocínio ou argumentação. Dependemos disso para nos relacionarmos uns com os outros, para nos fazer entender claramente melhor a nossa forma de pensar e para resolvermos as coisas práticas da vida. Pode ser bem útil conhecer e entender esses processos, ainda que superficialmente, ok? Isso, tá? Portanto, não desprezem o uso do estudo dessas falácias. É muito importante dentro do curso de vocês, ok? Muito obrigado. Na próxima semana também estaremos debatendo e falando sobre este assunto ainda.